Seja bem-vindo aqui ao Clínica da Alma, né? Esse programa que tem abençoado, temos ouvido aí testemunhos por telefone, por e-mail, nas participações de quanto esse programa tem abençoado sua vida. Eu estou aqui com o pastor Ademar Guerra e Ozeir Rogério, estão juntos aqui. Como é que é mesmo? Preciso aprender, né? Que eu sou apresentador novo, a saudação aqui ó, do coração mesmo, né? E nós conversamos no programa de ontem, um tema que só o título causou uma... Do que os pastores vão falar hoje, né? Falaram sobre sugadores, e aí falamos sobre esse parasita, né? Até usamos um animalzinho aí, a sanguessuga, né? Para exemplificar. E eu, logo que eles chegaram, já fui perguntando o tema. Vamos ver qual que é o tema de hoje, né? Se ontem foi os sugadores, e eles me colocaram que hoje o tema do programa são falando sobre geradores. Gerador é o antônimo, é o contrário do sugador? O que será que os pastores têm para falar sobre esse tema? Guerra, quer começar com a meditação do dia? Como nós vamos começar? Eu sei que um sugador gosta de um gerador. Né? É mesmo? E o Guerra até achou na Bíblia falando sobre a sanguessuga, né? Que elas têm nome, inclusive, né? Ontem. Foi em Provérbios 30:15, né? Que falou sobre sanguessuga, Dadá, né? Dadá, ela só quer. Hoje nós vamos ler aqui em João 7:38. João 7:38. Isso, que fala assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! Né? Então, essa questão... Eu queria colocar aqui uma questão do gerador. Uma vez eu fui numa usina, né, e eu entrei, desci na parte de baixo. Uhum. E é interessante, né, um gerador ele é enorme, muito grande mesmo, ele é quase o tamanho dessa sala aqui. E a água vem e ele roda e ali vai gerando luz, né? Uhum. Então a própria água faz com que ele gera, né? E eu estava vendo o versículo aqui, fluirão água viva, e essa água faz com que o gerador traz luz para nós, né? E Jesus, ele é esse gerador dentro de nós. Ele que é a luz, ele é a própria luz, né? E ela vai ser gerada dentro de nós, que vai trazer essa água viva, não é? Então, agora nós temos que ver o quê? O que as pessoas estão gerando. E aonde o sugador está achando essa forma de gerar aí para ele poder sugar. Porque muitas vezes o sugador vai esgotar o gerador. Não é? Ele vai gerar, né, uma usina, ela gera não sei lá quanto que gera lá, eu também fora, talvez o Rogerinho que sabe, que ele é professor de matemática, então ele deve estar por dentro disso, não é? Eu não sei. Esqueceu o seu passado? Não é? Mas ela gera muita energia e muitas vezes, né, essa energia vai manter uma cidade, mas tem um limite para ela. E eu creio, não é? Eu creio que há um limite também para as pessoas naquilo que elas vão gerar. Por isso que o sugador, ele vai tirar esse limite que a pessoa tem dela gerar. E nós que somos convertidos, somos lavados, remidos no sangue de Jesus, nós temos que gerar o quê? Essa luz que está dentro de nós, que é Jesus. Amém. Nós temos que gerar. Quem, né, não gera essa luz, ele não tem Jesus, não, ele não está gerando. Então falta algo nele aí. Né? O Espírito Santo não está habitando nele aí. Quando o Espírito Santo habita, ele tem que gerar luz. Antes de ouvir essa sua palavra, eu ia até dizer, bom, ser sugador é uma característica negativa. Sim. E ser gerador é uma qualidade positiva. Agora, segundo o que eu ouvi o pastor Guerra comentando, depende do que se gera, não, pastor Rogerinho? Sim, depende do que se gera. Porque, veja, eu sou o cara de ontem, vamos supor, o sugador, né? Então, eu tenho minha característica de ser dependente de você, ser um parasita de querer sugar todas as coisas. Agora, se você é aquele gerador negativo, né? Quer dizer, claro que a característica do sugador é negativa, mas você é aquele gerador que só tem palavras de desânimo. Eu tava pensando numa coisa hoje. Estava orando lá de manhã e eu pensei em você. O que as crianças esperam de você? Gerar alegria para elas. Então, a expectativa em cima do gerador também é grande. É grande, é verdade. Eu estava pensando assim hoje, eu falei assim, tio Uli, ele passa alegria, quer dizer, a criança senta ali
ela vai esperar o quê? Não, o tio vai gerar alegria para mim. Não é? E você vem lá com o bonequinho, com todo, né, o seu elenco todo. Então, você gera alegria. E as pessoas esperam da gente isso. Agora, eu te pergunto, o que uma pessoa espera de um cristão? Hein? Quais são as expectativas, né, Rogerinho? Vou deixar isso pro Rogerinho. E é uma responsabilidade muito séria, né? Porque eu acho que deveria ser para a maioria. Ser cristão é uma responsabilidade para a gente. Com certeza. Né? Ser um pequeno Cristo, né? Ser um imitador do Mestre é algo muito sério. Tem que se levar de uma forma muito séria. E eu não sei, esses geradores, se têm essa noção de responsabilidade toda. Eu quero, tio, aproveitar a ilustração do Guerra e responder a sua pergunta. Quando nós temos uma usina hidroelétrica, nós temos a água com o seu movimento. Então, o movimento, que é a energia cinética, né? Então, a energia cinética, que é a energia do movimento, ela vai fazer com que haja uma movimentação dentro da turbina, e esse movimento, que é causado por causa da movimentação da água, do volume de água e da queda d'água, vai transformar essa energia, que era uma energia cinética, em uma energia elétrica. Na realidade, o gerador, ele é um instrumento que transforma, ele muda, né, um estado de movimento ou um estado de energia para um outro estado de energia. Quando nós olhamos o texto que nós lemos agora, né, do Evangelho de João, quando Jesus diz: se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E por que esse texto ele é um texto que simboliza o gerador? Porque, na realidade, nós não temos nada em nós mesmos. A nossa base é gerar aquilo que é estabelecido em Cristo pela fé. Então, eu só vou conseguir deixar fluir água, só vou deixar sair essa energia, né, que no caso do gerador de energia elétrica, essa energia para iluminar, para ser luz, se eu, através da fé que eu tenho em Cristo Jesus, crendo nele de acordo com aquilo que diz as Escrituras. Então, observe, há uma transformação. Há aquilo que está escrito, há aquilo que Jesus é, há aquilo que Deus é. E aí, o meu processo de fé, que eu crendo naquilo que ele é, eu crendo naquilo que as Escrituras dizem a respeito dele, eu vou deixar fluir. Então, eu serei esse gerador. Agora, o que eu posso gerar? Depende do que eu vou crer. Então, mediante a fé, exatamente, é o que vai gerar. Se eu crer em Cristo Jesus, como diz as Escrituras, o que eu vou gerar será água viva. Mas se eu não crer em Cristo, ou não crer nele, como diz as Escrituras, eu não vou gerar essa água viva, eu vou gerar outra coisa. E aí está a nossa responsabilidade como gerador. Né? Então, Deus, ele quer continuar fazendo, mas ele fez a opção de nos usar. Ele poderia manifestar tudo o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Agora ele quis manifestar a alegria através de você. Amém. Ele quis manifestar o amor através do Guerra. Amém. O telespectador está claro para você? Se não está, participa aqui com a gente, ó. Vamos bombardear o pastor Rogério, pastor Guerra aqui, com um monte de pergunta. Para mim caiu assim, com uma bomba positiva, né? Uau, olha, eu sou um gerador e o que eu vou gerar é mediante a fé que há em mim, a fé que eu exercitar, é muito profundo. Espero que você tenha recebido com essa profundidade. Mas liga pra gente, participa. 3253-3320, né? Você faz a pergunta ao vivo aqui direto com a gente. Vamos conversar, conta sua experiência, um comentário sobre isso, sua dúvida. A gente está aqui para estar articulando junto com você. Agora... Te falar uma questão que é interessante, que o gerador ele tem que gerar confiança e fidelidade.
Porque na questão nossa, trabalhamos na área de cura interior, né? As pessoas chegam, elas vão ter que confiar nela. Claro. Porque elas vão expor a vida delas, não é? Então, isso aí a gente tem que gerar. E eu sempre falo assim, os primeiros 5 minutos, que é aquele contato que você tem que passar isso. Verdade. A pessoa tem que sentir Transparente. Já. que ela está ali na mão de alguém que vai ajudá-la. Você entendeu? Que vai ser sigiloso, que ela pode confiar, ela pode se abrir. Né? E muitas vezes as pessoas, tem pessoas que falam assim, eu nunca contei isso para ninguém. Poxa, às vezes não conta para a família, não conta para um parente, mas Exatamente. confiando ali Eu pro peguei pastor. uma senhora uma vez que ela estava com 70 anos. 70 anos. Tinha 50 anos que ela guardava um segredo. Olha. E ela disse que ela chegou, estava numa igreja, e ela disse que ela me viu assim, e Deus falou com ela, eis a pessoa aí que você vai contar seu segredo. E ela me procurou, ela falou, estou procurando porque Deus falou que você é a pessoa. Olha. Aí levei ela para o gabinete, ela se abriu, arrependeu ali, consertou e tal, e tudo. E viveu ali mais 1 ano e pouco, depois ela faleceu, mas ela foi assim... Tem oportunidade de cura antes disso. Você entendeu? Liberou aquilo. Ela falou comigo assim, eu estou tirando um peso das minhas costas. Quantos anos segurando que eu carrego isso? há 50 anos. Então, isso, né? O que acontece? A gente gera a responsabilidade tão grande que o próprio Deus direciona as pessoas até a gente. Não é? Então, Isso aí eu acho muito importante dentro de uma área de cura, de uma área do cristianismo, tudo, porque a pessoa te procura confiando na palavra de Deus. Fala, confiar em uns nos outros, orar em um com os outros. Então a pessoa já vai pela palavra, ela já busca confiança naquela pessoa. Talvez o telespectador, pastor Rogério, ouvindo isso, diz assim, mas para eu transformar, usando a sua linguagem, transformar a energia cinética, né, que através do movimento das águas vai virar uma energia boa para a utilização, precisa ter uma fé muito grande, né? E a palavra de Deus diz que se a gente tivesse fé, tamanho de um grão de mostarda, a gente ia, ô monte, passa para cá, ô montanha, vai ali, né? Então a pessoa às vezes dificulta a situação achando que a gente precisa de uma fé, né, num tamanho sobrenatural. E a Bíblia diz que a gente tem que exercer essa fé mediante ao movimentador das águas, Exatamente. que no caso é o nosso Jesus. Né? Mas é muito interessante essa colocação que você fez, Julie, porque uma outra ideia que nós temos de gerador, ou aquele que gera, é aquele que traz à luz, traz à existência. Né? Então, por exemplo, nós vamos trazer a existência ou vamos trazer a luz. Então, no caso, as mulheres, essa ideia de ser gerador nas mulheres, ela é uma ideia que ela é muito forte. Apesar de que a Bíblia, ela sempre diz, em todas as genealogias que a gente lê, quem gera é o homem. O homem gera. Mas por que o homem gera? Porque o homem coloca a semente, que é invisível. E aí é que está a questão do tamanho da fé. Da fé. Ela é invisível, mas ela ganha vida através daquele que está gerando e mantendo aquilo que é gerado. Então há uma responsabilidade. Então eu não preciso ter uma fé muito grande. O importante é que aquilo que eu estou recebendo e que vai ser transformado na vida lá na frente, ela vai ser mantida à medida que ela cresce. E aí tem uma coisa muito interessante que anima a nossa fé, que é a questão de ver esse crescimento. Então, o gerador, ele vai ver o crescimento, ele vai acompanhar o crescimento. Então, a mãe que está carregando o bebê no ventre, ela pode não sentir nada no primeiro mês, no segundo mês. E nem saber que está grávida. Né? Muitas vezes, só vai saber que está grávida a partir do primeiro mês. Né? Mas aí ela começa a ver que aquilo está crescendo dentro dela, que aquilo está ganhando forma, sabe? E à medida que aquilo ganha forma,
ela vai se sentindo cada vez mais responsável, ela vai se sentindo cada vez mais parte daquela outra vida. E é esse que eu fico até meio empolgado. É um mistério revelador, né? É isso que faz a diferença. Nós somos geradores, sim, mas quem coloca semente em nós? Quem coloca semente em nós é o Espírito de Deus. E agora nós vamos ver aquilo crescer. E à medida que aquilo cresce, à medida que aquilo toma forma, à medida que aquilo vai se completando, nós vamos nos animando. Por quê? Porque nós estamos gerando algo que é algo tanto para mim quanto para os outros. Para quem recebe. Para quem recebe. Né? Então, todo mundo que está ao redor, ele vai perceber, vai ver que tem algo sendo gerado, vai criar uma expectativa com aquela nova vida que está vindo, sabe? Então, o milagre. É o milagre. Segura que tá bom demais. Nós temos participação por telefone. Bom dia. Alô? Bom dia. Será que caiu a linha? Ah, caiu a linha. Liga novamente para a gente, por favor. É muito importante sua participação aqui com a gente. Continua, Rogerinho. Estou comendo tudo aqui. Então, essa é uma coisa que nos faz realmente pensar exatamente nessa questão. Será que eu tenho que ter uma fé muito grande para ser um gerador? Não. Olha, por exemplo, o que a palavra de Deus, aí vamos voltar ao texto né, de João. O que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus? Aí você vira e fala assim, olha, a única coisa que eu sei a respeito de Jesus é que ele morreu para me salvar. Ok. Está escrito nas Escrituras? Está. Você crê nisso? Creio. Então, essa já é uma semente. Isso já é algo que você vai poder colocar dentro de você e fazer com que outros absorvam exatamente essa revelação que você teve pela sua fé, e você vai ser aquele que vai gerar vida em outros, porque outros beberão dessa água. Por que outros vão beber dessa água? Porque você acredita que Jesus morreu para o perdão dos seus pecados, você vai falar disso, as pessoas vão acreditar nisso, as pessoas serão perdoadas por isso. Então elas vão beber dessa água que vai fluir de você. Agora, é só isso que Jesus é? Não. Agora, à medida que você cresce no conhecimento, cresce na fé, você vai dar de beber a muito mais pessoas. Amém. Né? Muito lindo. Então, a semente é pequena, mas não importa, ela vai crescer à medida que a gente for caminhando e que for exercitando e deixar que outros bebam. Né? Maravilhoso. E a gente, quando a gente se apropria dessas porções da palavra de Deus, a gente imediatamente vai ser um gerador para muitas pessoas. Muitas vezes a gente tem que tomar o cuidado, né, de se apropriar de forma correta dessas verdades. Por exemplo, você citou, né, sei que Jesus morreu e ressuscitou, ele está vivo. Eu posso ler na palavra de Deus e falar assim, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis. Você se apropria daquilo, mas muitas vezes se apropria de uma forma errada. Ali disse que é imediatamente. Não. Ali diz que tem alguma condição, você tem que ser mais bonzinho, mais estalo, ruim, é ontem, né? Não. Então, assim, se apropriar dessa verdade Deus, e gerar de forma positiva, né? De forma verdadeira. E Deus tem a forma dele de trazer as coisas até nós. Até orando para alguém, eu tenho que saber o momento que Deus vai operar aqui. Você entendeu? Eu lembro de um rapaz que ele foi na igreja e ele tinha um rosto torto. O rosto dele entortou. E o pastor orou para ele, colocou a mão sobre ele, orou e falou assim, você está curado. E ele foi embora para casa. Aí passou na casa da namorada dele e falou assim, eu estou curado. Pode ir. Depois eu continuo. Então tranquilo. segura aí. Tá. Porque acho que nós conseguimos, não sei se é outro telespectador, a pessoa conseguiu ligar novamente. Outra pessoa, Deusarita, bom dia aqui no Clínica da Alma. Seja bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Tu. Tá? Eu vou só reforçar com a senhora. Abaixa bem o volume da sua televisão e conversa com a gente só no telefone, bem juntinho, para a gente te ouvir bem alto aqui no estúdio também. Pois não, fica à vontade, quer fazer sua pergunta, seu comentário, seu depoimento. Porque eu queria fazer uma pergunta. Claro. Como é, porque a Bíblia diz que a gente já tem uma fé, né? Uma pouca fé, né? Mas eu queria saber como a gente pode fazer para aumentar essa fé.
Ok. Obrigado pela sua pergunta, sua participação. Dia especial para você. Pastores, a gente já tem essa fé? Como que a gente aumenta essa fé? É possível? É possível aumentar a fé? Sim. Primeiro porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos, eu coloco a fé em 3 níveis. Nós temos um nível de fé que é aquilo que normalmente as pessoas chamam de, e que Paulo escreve, o dom da fé. O dom da fé. Então, essa fé, ela não é gerada, porque ela é um dom. E não é todos que têm o dom da fé, que é aquilo que é necessário para que milagres sejam gerados. Né? Aí, de novo, a gente acaba usando a expressão do gerar o milagre. Né? Então, estabelecer o milagre, estabelecer o sobrenatural. Então, há um nível de fé que é essa fé, que é um dom, e Paulo fala isso muito claramente na carta dele aos Coríntios. Então, o dom da fé. Nós temos também uma fé que é aquela fé que eu desenvolvo. A fé que vem com o fruto do Espírito, que vem com o meu relacionamento com Deus, que vem da minha experiência, que vem daquilo que eu acredito, né? E que eu desenvolvo. Por exemplo, a pessoa que é um gerador, igual no caso que eu citei agora há pouco, da mulher que está desenvolvendo, né, o processo de gerar uma vida. Ela vai desenvolver essa fé a cada dia que passa. Por quê? Ela vai ver sinais disso. Né? Então ela vai ter transformações no seu corpo. Isso vai trazer para ela a convicção de que tem algo acontecendo. Ela vai ver os movimentos da criança hoje. Então ela já pode, né, ouvir os batimentos cardíacos quando vai ao médico. Ela já pode fazer ultrassom e ver o desenvolvimento dentro do ventre. Então cada passo desse é uma experiência que ela tem e que aumenta a convicção, né? Porque isso é fé, é a convicção de que ali está algo. E agora essa ela já fé tem certeza. Tem certeza. Né? Então, essa fé é desenvolvida. Por isso que quando a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, porque através da palavra de Deus, através da vida e do poder dessa palavra, ela gera em nós. Isso não é dom, é algo que é desenvolvido. Agora, independente desses 2 níveis de fé, nós temos ainda um novo nível, um outro nível de fé que é inerente a todo ser humano. Talvez essa a fé que a nossa telespectadora disse que todos têm. Todos têm. Por quê? Porque se Deus não desse esse mesmo nível de fé para todos os seres humanos, como todos os seres humanos poderiam ser alcançados pela fé para serem salvos? Todos terem a mesma condição. Porque a salvação é para todos. É para todos. E essa salvação é mediante a fé. Então, todo ser humano ele tem um nível de fé, ou uma categoria de fé, que aí fica igual perguntou o ateu, né? Você acredita em Deus? Ele falou, graças a Deus, não. Boa. Mas já que você citou aí o caso ateu, o ateu ele precisa da mesma quantidade de fé para não crer do que nós precisamos para crer. Então, na realidade, essa fé ela está também nele. Só que ele canaliza essa fé para negar e não para aceitar. Sim. Então, todos temos um nível de fé, que é a fé que nos possibilita entrar em uma nova dimensão de fé. Maravilha. O Wallace está ligando lá de Alagoas. Olha só, a Rede Super chegando benção. Lá para cima do Brasil. Bênção demais. Bem-vindo, Wallace, aqui no Clínica da Alma. Fique à vontade. Está me ouvindo bem? Amém, amém. Graças a Deus, tudo em paz, ótimo. Tudo sob controle. Que bom ter sua participação. Fique à vontade. Eu estava ouvindo agora há pouco, na verdade estou assistindo e me alegrando no Espírito Santo em saber que no início desse ano, na verdade,
desde o início de dezembro, o Senhor tem trazido ao meu coração tanta coisa boa, tanto Amém. renovo. E eu comecei a provar exatamente isso do que se trata no dia de hoje. O Espírito Santo começou a gerar coisas que anteriormente em mim não havia. O desejo de cultuar, o desejo de ofertar, o desejo de ser mais liberal. Então, eu glorifico a Deus porque o que se trata hoje, eu tenho percebido na minha alma todas essas questões gloriosas que o Espírito Santo tem gerado em mim e que outras vidas, como a minha família, os meus vizinhos, a minha cidade, a gente entende que com essa produção, com essa geração também são alcançados. Eu quero só deixar esse depoimento e dizer que Deus os abençoe e continue nessa força aí. Amém. E que estamos aqui no interior de Alagoas, ligados na Rede Super e louvando a Deus pela vida dos irmãos. Oh, Wallace, coisa boa. Obrigado pelo seu depoimento, compartilhar. Bom saber, né, que a Rede Super está chegando aí em vários lugares do Brasil, através da internet. O mundo é o limite. Bom saber que está alcançando você aí também, sua família e as pessoas aí ao seu redor. Ele falou algo, mudança, né? Que a partir, ele tem sido despertado a coisas de que antes ele não tinha essa visão. A fé gera isso também, não, pastor? A fé gera isso. É o crescimento Deixa da eu fé. só completar aqui Claro, por aquela favor. história que eu comecei. Com certeza. Se não termina aí. Não, que ele foi, né, ministrou na vida dele e ele passou na casa da noiva e falou que estava curado, mas o rosto dele continuava torto. Aí ele falou, você está ficando doido e tal, chegou na família. E ele deitou e quando ele acordou de manhã, olhou no espelho e o rosto dele estava normal. Poxa. Realmente ele tinha sido curado. Exercitou a fé. Exercitou a fé e acreditou, mesmo ele saindo ali, com o rosto da mesma forma, ele acreditou que Deus já tinha operado na vida dele. E é isso que é a questão de gerar. Muitas vezes as pessoas vão na igreja, a gente olha para as pessoas e elas querem que a coisa seja instantânea. Talvez Deus quer ver se realmente aquela pessoa está com a fé gerada ali para que Deus opere. Talvez ela vá em casa, deita e amanhece curada. Isso pode acontecer normalmente. Agora, eu tenho que acreditar que Deus está operando. E Ele opera na hora dele e não na minha. Não é? Eu tenho que crer quem ora e tem que crer quem está recebendo a oração. Porque muitas vezes Jesus falou assim, a tua fé te curou. Porque você creu, você foi curado. Não é? Então, isso aí eu vejo um conjunto de geradores. Um está gerando a oração e o outro está gerando a fé. Então encontra e ali Deus ele opera. Não é? E muitas vezes as pessoas, eu não estou vindo aqui, né? Tem gente que fala assim, muitas vezes você olha para a pessoa e fala assim, qualquer oração é bom, mais oração é bom, não é? Quanto mais... Quanto mais, Então, né, a gente vê assim que a fé da pessoa ali não foi, né, não recebeu e nem creu que Deus realmente estava operando na vida. E as pessoas dele. têm uma consciência errada, né? De que a fé é um exercício mental, ou então é uma declaração só declaração positiva. Não, eu vou conseguir, né? E a fé é muito mais do que isso. Eu queria que vocês falassem sobre isso, mas a Liane está falando com a gente aqui de Belo Horizonte, participando com a gente no telefone. Bom dia, Liane, bem-vinda. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. Eu quero falar um comentário do tema. Claro, fica à vontade. Inclusive, eu acredito que quando eu fiz o curso de maturidade, eu interpretei num livro que dentro de mim eu fui gerada uma fé. Porque eu não sabia como explicar, mas Deus me deu um apartamento sem eu dar entrada, sem eu ter carteira assinada. Eu gerei dentro de mim que Ele ia cumprir isso para mim. Então foi ali quando, depois eu converti no curso, eu descobri isso. Eu falei assim, por quê? Por que eu tive esse prazer de eu ter essa casa? Sim, é algo material, mas dentro de mim, quando eu ia na igreja católica, eu falava, Deus, você fala muito mais. O Senhor é maior que um ritual. O Senhor é mais forte e eu creio que o Senhor vai manifestar diferente na minha vida. Foi aí que eu conheci uma pessoa, fui para o Impacto. Maravilha. E fui direcionada para me fazer cursos, né? E fiz a maturidade. E eu descobri no curso aí da igreja que eu fui uma geradora. Eu gerei dentro de mim, num tempo que Deus estava cuidando de mim,
converti e eu recebi o meu apartamento Amém. pela geração da minha fé. Glória a Deus. E a fé que até hoje nunca foi abalada. E glorifico a Deus. Amém. E esse programa está me respondendo mais ainda. Ó, que coisa Amém. boa. Obrigado pela sua participação, Liane. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém. Isso vem certificar exatamente que somos geradores. Somos geradores. Amém. E é interessante porque o Guerra citou uma expressão quando há o encontro de dois geradores. Né? Então, aquele que ora, aquele que recebe, então um gera em oração, o outro gera em fé e recebe a um encontro de geradores. E é exatamente essa ideia que nós temos em Cristo quando ele fala a respeito da unidade. Quando nós estamos juntos, gerando aquilo que Deus quer que seja estabelecido. Nós trazemos aquilo que já está estabelecido nos céus para a terra. Isto é, nós somos geradores. Nós temos um útero para gerar as coisas de Deus, que é um útero espiritual. E isso é realmente algo que pode mover todas as coisas. Nós vimos agora o testemunho da nossa irmã, e é exatamente isso que ela fez. Até coisas físicas, Sim, né? Porque a pessoa tem um preconceito, obviamente, que muitas vezes o pessoal atribui a fé, eu consegui um carro, eu consegui um apartamento, e atribui só aos milagres ou a realizações espirituais. Mas a fé move no campo material No campo também. material, porque todas as coisas estão debaixo do governo de Deus. Graças a Deus. Todas e todas. Não tem nada que foge do governo de Deus. Espiritual e material. Também, porque... Tudo que tiver aqui, né, está debaixo do governo do Senhor. Então, essa é uma coisa interessante. Quando encontram-se dois geradores, aí faz estabelecer, né? Então, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, isto é, quando tiver 2 ou 3 gerando aquilo que está no meu coração. Que poder tem né? isso, né? É um poder, exatamente, é um poder. Imagina 2 geradores juntos. Nossa, No bom sentido, dá um estrago de poder. uma coisa interessante que me veio Sobra energia. Sobra energia. Uma coisa interessante que veio aqui é quando aquela mulher tocou nas vestes de Jesus, né? Não tocou em Jesus, tocou nas vestes. Você vê, as vestes de Jesus geraram. Jesus falou assim, de mim fluiu, eu vi fluir de mim. Alguém me tocou. E o esforço daquela mulher, né? Não é? Olha, Sim. você vê. A fé dela de... No meio dessa multidão, eu estou assim, rastejando de enfermidade, mas a fé levou ela até ali. Você já pensou, você no meio, né? Uma meninada aqui ao seu redor, e de repente você fala assim, olha, alguém me tocou. Alguém, quem? Uma multidão ali, né? Não é? Na sua roupa. E você sentir no corpo que foi tocado na roupa, entendeu? Eu vejo isso aí uma coisa muito tremenda. É verdade. Não é? A questão de fluir, de trazer essa unção para as pessoas, a pessoa sentir, chegar, não, esse lugar aqui está tendo uma unção, tem um poder de Deus, vai lá. Luana está com a gente por telefone. Bem-vinda, Luana. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta, sua participação. Você está falando de Belo Horizonte mesmo? A graça e a paz para todo o povo de Deus nessa terra. Amém? Amém. Amados, quando eu liguei a televisão e coloquei agora na Rede Super, eu vi logo o tema e Deus tocou meu coração. E eu falei, eu vou entrar em contato para poder dividir uma experiência que eu passei alguns anos atrás. Oh, coisa boa. Eu fiquei grávida do meu segundo filho, seria minha segunda gravidez, e eu tive um aborto espontâneo. E aquele filho era desejado também, assim como meu primeiro filho. Eu já tinha nome para aquele filho e já comecei a sonhar com aquela gravidez, né? E quando eu estava no segundo mês de gravidez, eu perdi o bebê. E assim que eu perdi o bebê, eu comecei a orar ao Senhor. Falei, Senhor, eu queria tanto esse filho. E o Senhor o levou. E ali Deus começou, ainda quando eu estava no hospital, que eu tinha acabado de passar por aquele aborto espontâneo, eu estava internado, o Senhor começou a ministrar o meu coração. E nós fomos chamados a gerar filhos espirituais, a gerar vida de Deus nas pessoas, né? Vida de Deus, paz, alegria, restauração, cura, libertação. E Deus começou a ministrar aquilo ao meu coração. Filha, você foi chamada a gerar. E eu estava passando por um processo de desilusão
na igreja do Senhor Jesus, porque a gente se converte e muitas vezes a gente começa a olhar para homens. Infelizmente. E quando você começa a seguir homens, muitas vezes você pode cair, porque nós somos imperfeitos, né? E até você ter maturidade espiritual para entender isso, que você tem que olhar somente para Jesus, você pode desanimar no meio da caminhada. E eu estava passando aquele processo de desânimo. E Deus pegou e naquele momento, através daquele aborto que eu tive, Ele começou a falar: filha, você foi chamada a gerar. Você não pode parar. Você não pode parar, você tem que prosseguir. Porque tem filhos que eu sonhei gerar através da sua vida. Ó, profundo, hein? E Deus começou a falar profundamente. Tem filhos que só vão nascer se for através de você. Você é, vamos dizer assim, essa barriga espiritual que vai gerar esses filhos. Se você desistir, você vai abortá-los. E Deus começou a ministrar meu coração. Você não pode desistir, você tem que permanecer, porque eles vão ser gerados através da sua vida. Você é essa barriga espiritual. E ali Deus começou a falar, e aí gerou ânimo ao meu coração novamente. Amém. E começou a me fazer entender que era somente para Ele, que homens são imperfeitos, que nós não podemos olhar para homens, eles são imperfeitos, assim como eu sou, o meu irmão também é, mas que eu tinha que olhar para Ele e gerar. Então, quando eu vi, né, liguei a televisão e estava falando sobre esse assunto de gerar, isso já faz 5 anos que eu passei por esse processo. Depois o Senhor me deu mais 2 filhos. Amém. Eu tenho Gabriel, Miguel e Davi. E são bênçãos de Deus na minha vida. Mas isso eu sempre que eu tenho oportunidade de dividir isso com as pessoas, eu divido. Você foi feito para gerar. E você não pode desistir do chamado de Deus para sua vida. Amém. Não pode deixar que nada te impeça, porque Deus tem pessoas para serem geradas através de você. Amém. Cada um de nós. O meu chamado eu tenho que cumprir, o seu chamado você tem que cumprir. Cada um de nós temos que cumprir o nosso chamado. Nós fomos feitos com um propósito. Cada um de nós temos um propósito de gerar alguém, de gerar o vizinho, de gerar o irmão, de gerar o pai como filho espiritual, né? O que eu tenho que gerar, você não vai gerar por mim. E eu posso abortar essas pessoas. Elas podem, muitos filhos espirituais podem estar sendo abortados. Quando você desiste da caminhada, eles podem serem abortados por causa da sua desistência. Ó, Luana, seu depoimento veio só ratificar o que nós estamos falando, né? Sobre geradores, né? Que importante. Obrigado pelo Amém. carinho aí e a confiança de compartilhar com a gente sua experiência. Amém. E Deus te abençoe um dia especial para você e para toda a Amém. sua Glória família. a Deus. Deus Amém. abençoe vocês também. Amém. Vocês Obrigado pelo continuem nos carinho. abençoando. Amém. Amém. Com Coisa Deus. linda. Deus Tchau. abençoe. Mas eu queria complementar uma outra ideia. Sim. Primeiro é quando o Guerra citou, quando 2 geradores se encontram. Aí conectando com aquilo que a gente viu ontem, quando um gerador, ele encontra um sugador. Boa mistura, hein? Boa mistura. É o que dizem, juntou a fome com a vontade de comer, né? Aí você pensa assim, e o que dá nisso? O que dá nisso é aquilo que Salomão disse. O sugador, ele sempre vai estar no dá. O gerador, ele sempre vai ter a habilidade de gerar. Então, o gerar está nele. É um manancial, né? É o manancial. E como diz o texto, flui do seu interior e flui de forma natural. E aquilo está fluindo de forma natural. O grande problema desse encontro, Tiuli, é que aquilo que flui não é simplesmente para um que está sugando. A fonte não deve jorrar apenas para um. E aí é que está a questão. O sugador, na realidade, ele não vai esgotar o poder do gerador, mas ele vai privar outros de receber aquilo que ele está acumulando e não está usando para se transformar em um gerador. Aí é que está. O sugador, ele na realidade não faz mal para o gerador. Na maioria das vezes,
ele faz mal para aqueles que estão ao seu redor, porque ele está tirando aquilo que os outros poderiam estar recebendo. Outra coisa, ele está tirando a oportunidade e o momento do outro, que pode ser o único ali. É verdade. Pode ser o único, você entendeu? É aquela oportunidade. Aquela oportunidade, ele pode estar tirando ela. Você entendeu? Isolando o outro, sugando e tirando a oportunidade do outro de receber, que é o momento. E muitas vezes acontece isso com a gente, muitas vezes, você quer dar uma atenção para a pessoa e talvez uma que é sugadora, ela vem e tira ali a oportunidade daquela pessoa que está ali pela primeira e última vez, que não vai voltar ali mais. Guerra, você acha que pode haver uma oportunidade, por exemplo, nós como geradores, né, gerando aí água viva, água de vida, né, que vem do nosso interior, como disse a palavra. Esse sugador, em algum momento desse processo, ele pode ter o clique, receber algo que possa gerar essa cura nele? Pode, eu acredito nisso, sabe? Aliás, se a gente não acreditasse, não existiria esse ministério. A gente não estaria tentando fazer o que a gente faz. Mas eu digo, até mesmo num processo diferente no dia a dia. Sim. Por exemplo, no caso do Clínica da Alma, alguém vai, se deu conta que está com um problema e vai buscar ajuda. Mas num relacionamento dessa dependência. Só te falar uma coisa. Ontem, por exemplo, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim, eu dei aula de 4 às 6 e depois de 7 às 9. E o Rogerinho deu de 2 às 4, né? Sim. Aí a pessoa falou comigo assim, eu ouvi uma frase que o pastor Rogerinho fez que me levou à reflexão. Então ele usou um versículo lá que eu não lembro agora, o versículo que me levou à reflexão. Eu não pensava dessa forma, mas agora que eu ouvi isso, eu mudei minha forma de pensar. Aí eu te dou isso como resposta. Ótimo. Entendeu? Porque muitas vezes uma frase ou um versículo que você, né, ele deve ter dado a explicação do versículo lá da forma que a pessoa ainda não entendia, né, e a pessoa chegou e eu enxerguei esse versículo, não é? De uma forma que eu agora vou analisar isso. Né? Essa pessoa não é sugadora, não. Né? Mas uma porção ali foi suficiente para ajudar, sabe? A pessoa até é gente fina e tudo, está fazendo curso lá e tal. Mas ela falou comigo, eu vou meditar nesse versículo. Que ele me abriu espaço para outras coisas. Você entendeu? Então eu vejo assim, igual você perguntou, eu vejo que o sugador, ele pode ter a oportunidade, em certos momentos, de consertar ouvindo uma palavra ou de alguém que ele está querendo sugar, e mesmo daquela pessoa pode sair algo naquele momento que o Espírito Santo vai usar sobrenaturalmente para tocar no coração daquela pessoa. Vamos ver o que a Neuza, nossa telespectadora, tem para contribuir. Neuza, bom dia, bem-vinda aqui à Clínica da Alma. Tudo bem? Alô? Está me ouvindo, Neuza? Meu telefone é muito baixo, tudo bem. Isso, pode abaixar todo o volume da sua televisão e conversar com a gente só por telefone. Bem-vindo aqui no Clínica da Alma. Fica à vontade para fazer sua colocação, sua pergunta. Senhor, eu quero tirar uma dúvida sobre a fé. Vocês tinham falado aí que a fé vem para ouvir a palavra e ouvir a palavra de Deus, certo? Certo. Eu queria entender isso um pouco mais, porque a gente, quando vocês tinham acabado de falar também, que a gente não pode ficar muito repetitivo, né? Pensamento positivo, falando as coisas, orando com objetivo. Eu estou orando com objetivo, né? Que é do meu filho, a libertação dele. E eu queria entender, porque a gente continua orando, né? A gente continua na palavra e queria entender até quando, né? Se a gente continua esperando na fé do Senhor. Esperando ouvir a palavra, né? Ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E essa fé que eu tenho. Eu creio, eu sou cristã, evangélica, eu creio que Deus tem um tempo para tudo. Deus é misericordioso, bondoso. E eu não quero perder essa fé. Eu quero saber até que ponto que eu realmente tenho essa fé. Porque muita gente, eu acho que fala assim, eu tenho fé, mas eu bato o joelho todinho no chão, mas a minha palavra, a minha oração não sai do teto para cima, porque eu não estou crendo naquilo que eu estou falando. Eu acho que a gente precisava entender até quando o que a gente está falando, a gente está crendo naquilo. É fé. Aonde que está a fé nisso tudo? Eu queria entender um pouco.
Obrigado, viu, pela sua participação. A paz, Deus, Senhor, a paz Deus do nos Senhor. abençoe Você ter também. ouvido muito o programa de vocês. Amém. Vocês são uma bênção em nossas vidas, Oh, viu? coisa boa. Continua aí, que Deus está usando vocês. E Deus continua com a Rede Super, né, no ar. Amém. Amém. E essa rede nunca saia. Fica né? com a Que é uma gente. rede muito abençoada em nossas vidas. Obrigada por tudo. Nós que agradecemos. Tá. O tempo de espera faz as pessoas um pouco duvidar da fé, né? O tempo da espera do milagre, de receber. O tempo da espera, ele deve ser encarado como um tempo de maturidade, sabe? Não apenas como um tempo para ansiedade, mas para maturidade. Agora, com relação à questão da Neuza, uma das coisas, Neuza, que a gente precisa entender é que uma das características de Deus é a sua fidelidade. Graças a Deus. Ele é fiel e ele vai cumprir com cada uma das suas promessas. Isso deve ser o seu porto seguro. A sua estabilidade não tem que estar focada no resultado. A sua estabilidade tem que estar focada na fidelidade de Deus. Amém. Isso Ele vai fazer. Você deve continuar orando? Com certeza. Até porque a quantidade de oração e de intercessão vai fazer com que você desenvolva cada vez mais um nível de intimidade com Deus, um nível de relacionamento e dependência de Deus, e também vai gerar em você cada vez mais uma expectativa positiva. É essa que é a questão. Então, agora, Deus vai fazer? Vai. Por quê? Porque Ele prometeu que vai. Primeiro, o seu filho, antes de ser seu, é dele. Ele não quer que nenhum se perca. Jesus já fez tudo o que precisava ser feito para que o seu filho fosse livre. Essas são coisas e verdades que estão na palavra de Deus e que você, à medida que lê, à medida que absorve, alimenta a sua fé. Ainda que eu não tenha nas minhas mãos o resultado que eu gostaria de ter. Eu tenho uma experiência na minha família muito interessante. A minha avó, a mãe do meu pai, ela teve 11 filhos e ainda criou mais 2 dentro da sua casa. Sempre numa vida muito difícil, trabalhando muito, mas uma serva fiel ao Senhor. E ela sempre orou para que os seus filhos servissem ao Senhor. Hoje, pode ter alguns, 1 ou 2, que não estão servindo ao Senhor como ela orou para que fosse. Ela já não está mais aqui, ela já está no Senhor. Mas ela tinha a certeza de que os seus filhos todos serviriam ao Senhor. E é interessante, Neuza, que hoje ela não conseguiu ver todos os seus filhos, mas ela conseguiu ver muitos dos seus netos. Então, a oração dela não só alcançou os seus filhos, como alcançou os seus netos. Hoje eu sou fruto da oração da minha avó. Ela orou pelo meu pai e orou por mim, porque quando ela orou pelo meu pai, ela orou por aquilo que o meu pai ia gerar. A bênção ultrapassou a geração. Ultrapassa a geração. Então, a minha avó pode não ter visto os seus filhos, mas ela viu muitos dos seus netos, cumprindo e recebendo aquilo que ela tinha orado pela fidelidade de Deus. É isso aí, não desista, continue orando e continue alimentando a sua fé. Pegue os textos da palavra de Deus que tenham a ver com a promessa dele para você nesse sentido e se alimente cada vez mais delas.